Olá! Daremos início à apresentação do trabalho intitulado Caminhabilidade como elemento estruturador da vitalidade urbana. Estudo de caso na Avenida Nuno de Assis, em Bauru, São Paulo. Desenvolvido por Júlia Cavalheiro Pinho e Érica Lemos Gulinelli para o 4º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, que ocorrerá entre os dias 25 e 27 de novembro de 2020, organizado pela editora ANAP. Com o advento do modernismo, o modo de planejar a cidade mudou. Passou-se a pensar na funcionalidade, nas formas e na estética, e não mais nos aspectos sociais. As ruas se tornaram largas, priorizando os automóveis, os prédios ganharam altura e a cidade foi dividida em setores. Isso fez com que as cidades crescessem de forma irregular e horizontal, aumentando cada vez mais as distâncias entre as atividades do cotidiano, dificultando os deslocamentos a pé. Assim, voltando a atenção aos carros, a vida na cidade foi desaparecendo, na medida em que as pessoas foram tiradas de cena e os espaços públicos foram sendo desprezados como um local de encontro e interação entre os cidadãos. Depois de quase 50 anos de negligência com a figura humana, agora temos a necessidade urgente de criar cidades para as pessoas. Os objetivos desse trabalho consistem em apresentar o conceito de caminhabilidade, bem como sua importância no contexto urbano atual, retomar a priorização do pedestre no planejamento urbano, com o intuito de criar uma relação mais afetiva entre os habitantes e a cidade, na qual as pessoas sintam-se à vontade para ocupar os espaços públicos, trazendo de volta a função de convivência. Encorajar melhorias na mobilidade urbana por parte dos órgãos públicos, dando atenção especial aos pedestres, de modo a incentivar as pessoas a usarem a caminhada como um modo de transporte. E, por fim, analisar uma área da cidade de Bauru, a Avenida Nuno de Assis, identificando seus problemas e potencialidades, e também elaborar diretrizes projetuais para esse local em relação à caminhabilidade. Além da pesquisa bibliográfica, a metodologia utilizada nesse trabalho conta com um estudo de caso que compreende uma pesquisa de campo, com levantamento fotográfico e aplicação dos métodos de estudo para a caracterização urbana do percurso de análise e de seus pontos marcantes, realizada principalmente através da ferramenta Índice de Caminhabilidade, ICAM, lançada pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, ITDP Brasil. Para avaliar a qualidade do ambiente construído na área de estudo, tomou-se como base os indicadores apresentados na versão 2.0 do ICAM. Os itens foram avaliados em loco e divididos em 6 categorias, sendo que cada uma delas leva em consideração uma dimensão da experiência do caminhar. São elas: segurança viária, atração, calçada, ambiente, mobilidade e segurança pública. A ideia modernista provocou uma padronização nas cidades, as quais foram divididas em zonas diferentes, onde cada uma delas abrigava uma função, e fazendo do automóvel o responsável pela conexão entre elas, por meio de grandes avenidas que cortavam a cidade. Os automóveis, então, foram um elemento de destaque por décadas nas cidades, deixando a dimensão humana como um assunto dispensável. A produção em massa dos automóveis gerou uma revolução na mobilidade, pois atingiu grande parcela da população ao oferecer o conceito de liberdade individual. Em contrapartida, segundo o urbanista Jeff Speck, ao reformular as nossas paisagens e o nosso estilo de vida em torno das necessidades do carro, ele, ao invés de tornar-se um instrumento de liberdade, nos escravizou. Pode-se dizer que a concepção funcionalista de cidades e bairros levou à perda da escala humana, com espaços públicos destinados à passagem de veículos em alta velocidade, sem espaços e ruas por onde as pessoas possam caminhar. A cidade perdeu seus espaços de convivência e diversidade social e cultural. No início do século XXI, a visão de cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis tornou-se um desejo universal e urgente. Assim, fica claro a necessidade de mudanças no âmbito do planejamento
e qualidade dos espaços urbanos. O primeiro passo para isso é voltar as cidades para as pessoas, ou seja, é atraí-las para as ruas e outros espaços públicos e fazer com que elas permaneçam neles, fazendo com que o uso e a movimentação traga de volta a vitalidade urbana. A mobilidade é um atributo que busca atender às necessidades de deslocamento para a realização de atividades cotidianas, que visa proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, sendo então um dos fatores estruturantes do funcionamento da cidade e da sociedade que nela vive, uma vez que está estritamente ligada às questões físicas do ambiente relativas ao deslocamento, mas também aos aspectos econômicos, intelectuais, sociais, políticos, entre outros de seus usuários. Cada indivíduo tem o direito de escolher seu modo de locomoção. No entanto, essa escolha é condicionada por vários fatores. E se antes as pessoas tinham como primeira opção o automóvel, hoje, em busca de reverter esse cenário, devemos aumentar a atratividade dos modos não motorizados e coletivos de transporte, em especial a caminhada, para alcançarmos cidades mais equilibradas tanto ambiental como socialmente. Ao priorizar o movimento de pessoas em relação ao de veículos, proporcionando qualidade para o deslocamento a pé, esse tipo de modal de transporte tem mais chances de se consolidar na cidade. Caminhar é o modo mais fundamental e o pivô da mobilidade urbana. Quase todos os deslocamentos na cidade têm pelo menos um componente a pé. É a forma mais democrática, sustentável, saudável e econômica de se deslocar pela cidade. O nosso primeiro passo é a nossa grande conquista no início da vida. É sinônimo de liberdade. É a forma de transporte mais primordial, barata e menos poluente, além de ser um ótimo nivelador social. A caminhabilidade é um fator primordial, pois ao falar da mobilidade a pé, inclui-se todo e qualquer cidadão, uma vez que o deslocamento a pé conecta todos os outros meios de transporte. O conceito de caminhabilidade é entendido como uma medida tanto qualitativa quanto quantitativa, que busca avaliar o quão atrativa ou não uma área pode ser para as pessoas, mais especificamente os pedestres. Ou seja, mais do que a infraestrutura, o que determina a caminhabilidade é a experiência do caminhar. A caminhabilidade é uma qualidade do lugar e, além de avaliar as condições do espaço urbano, deve proporcionar uma motivação para induzir mais pessoas a adotar o caminhar como forma de deslocamento efetiva. E além de servir como um incentivo para as pessoas, ela possui outra função relevante. Ela é uma das principais ferramentas de análise da infraestrutura do espaço público, especificamente sob o ponto de vista dos pedestres, a fim de apontar as insuficiências de forma mais precisa, facilitando, dessa maneira, uma futura requalificação desses espaços e visando uma melhor experiência para os usuários. Estudo de caso: o caminhar na Avenida Nuno de Assis, em Bauru. A área de estudo envolve um fundo de vale na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, compreendendo toda a extensão da avenida até a rodovia Marechal Rondon, totalizando 2.500 metros, conectando as regiões central e norte da cidade. Como apresentado no mapa, é possível perceber que a área possui localização estratégica, visto que a Avenida Nuno de Assis é uma via estruturante na cidade de Bauru, abrigando muitos dos deslocamentos diários feitos na cidade, e é circundada por outras vias importantes que conectam os bairros. Ainda encontra-se próxima à rodovia Marechal Rondon, que faz ligação com muitas cidades da região do oeste do estado de São Paulo. Os resultados das análises referentes às categorias do índice de caminhabilidade durante o percurso feito na Avenida Nuno de Assis serão apresentados a seguir. Item calçada. Nas quadras iniciais da Avenida Nuno de Assis, próximas aos viadutos Azarias Leite e 13 de Maio, trecho em que nem sequer existem calçadas,
restante aos pedestres trafegar pela avenida junto aos veículos. Por outro lado, como é possível ver na primeira imagem, próximo dos pontos comerciais e de serviços presentes nas margens da avenida, a qualidade dos caminhos aumenta, não apresentando buracos nem grandes desníveis. Além disso, a maioria das calçadas tem como materialidade o piso cimentício, proporcionando uma uniformidade na superfície. Além disso, a largura das faixas livres nas calçadas foi outro aspecto positivo, uma vez que elas ultrapassaram o valor mínimo recomendado de 2 metros, possibilitando uma boa circulação. Observe-se também que, porém, embora a largura seja adequada para a passagem de cadeirantes e outras pessoas com carrinho de bebê, entre outros, não existem rampas de acesso nas faixas de pedestre, em quase toda a extensão da avenida, e quando existem, não estão de acordo com a norma NBR 9050, norma reguladora, que define os aspectos de acessibilidade. No item ambiente. Essa categoria está relacionada aos aspectos que podem tornar a caminhada mais prazerosa, ou, pelo contrário, uma situação desagradável. Pode-se dizer que o principal problema da área de estudo é a escassez de arborização, uma vez que a vegetação existente na avenida está presente prioritariamente às margens do rio Bauru, isto é, no centro da avenida, e não nas calçadas laterais, como podemos ver na primeira imagem. Outro fator agravante é o como visto na figura ao lado. Grande parte das edificações não são dotadas de elementos de sombra, como toldos e marquises, deixando as calçadas expostas às intempéries climáticas, consequentemente causando desconforto ao usuário. Atração e segurança pública. Características de uso do solo podem ter um impacto decisivo na intensidade do uso das rotas dos pedestres. Assim, é importante oferecer uma diversidade de usos e serviços durante o percurso, pois potencializam a atração de pessoas e contribuem no incentivo à mobilidade a pé, uma vez que atende várias atividades cotidianas em uma curta distância. A Avenida Nuno de Assis é quase que totalmente comercial e de serviços, como é observado na figura ao lado, tendo lotes residenciais e institucionais pontuais, sendo esse um ponto positivo para a atratividade da área. Porém, mesmo sendo uma área com variedade de serviços, são poucos os estabelecimentos que abrem durante a noite, ocasionando um baixo fluxo de pedestre nesse período, fator prejudicial à vitalidade urbana e segurança pública, já que influencia na percepção da vulnerabilidade à violência no espaço público. Segurança viária e mobilidade urbana. Todas as tipologias de rua devem priorizar as mobilidades ativas sustentáveis, garantindo a segurança daqueles que optarem por esse tipo de transporte, isto é, os pedestres. A Avenida Nuno de Assis configura-se como uma via com calçadas segregadas e circulação de veículos motorizados com velocidade regulamentada de 50 km por hora. Devido ao alto fluxo de veículos, em uma velocidade considerável, as faixas de pedestre são um dos principais elementos que configuram um caminhar seguro. Na área de estudo, existem faixas de pedestre em todas as esquinas de cada cruzamento, porém nem todas possuem elementos de acessibilidade como rampas e piso tátil, dificultando principalmente a circulação de pessoas com deficiência. É importante salientar que a área não possui nenhuma outra medida para garantir segurança aos pedestres, como, por exemplo, semáforo de pedestres nos cruzamentos, espaços de refúgio que reduzam as distâncias de travessia e sinalização orientativa no nível dos pedestres, ou seja, proporcional ao corpo humano e com informações relativas ao seu tipo de locomoção. A quadra é o componente básico da formação do tecido urbano, sendo que sua dimensão tem estreita relação com o favorecimento ou não no uso da mobilidade a pé. Quanto menores as quadras, menores as distâncias entre os locais de interesse e maior a quantidade de rotas possíveis aos pedestres, proporcionando uma malha urbana conectada e convidativa ao caminhar.
Na área de estudo, as quadras possuem de 80 a 100 metros de extensão, medidas essas obtidas por meio do Google Maps. Dimensões consideradas como favoráveis ao deslocamento a pé. Assim, o acesso ao sistema de transporte público coletivo também é beneficiado, pois as distâncias entre as paradas de ônibus ficam mais curtas. Também existe uma ciclofaixa que percorre, nos dois sentidos, toda a extensão da avenida. Se locomover pela cidade é uma necessidade diária da população, e tal atividade, principalmente no que se diz respeito à mobilidade a pé, não deve ser vista de maneira negativa. Além disso, por ser palco de encontros, experimentações, eventos, deslocamentos, entre outras atividades cotidianas da sociedade civil, a rua como espaço público é a manifestação mais pura da vida urbana, e estando diretamente relacionada à figura humana, desempenha um papel fundamental na vitalidade dos centros urbanos. Nesse contexto, requalificar algumas áreas principais da cidade, como a Avenida Nuno de Assis, favorecendo a mobilidade a pé, de modo a incentivar a adoção do caminhar como forma prioritária de deslocamento da população, e a partir disso convidá-la a vivenciar a cidade, é um meio de transformar as ruas em um ambiente mais agradável, seguro, confortável e interessante aos pedestres. Como exemplificado nas figuras acima, para assegurar boas condições aos usuários, serão propostas melhorias na infraestrutura das calçadas, incluindo seu alargamento e substituição do piso por um material drenante, garantindo mais espaço e segurança aos pedestres, bem como ajudar na absorção de água, em especial nas épocas de chuva. Também está previsto a criação de canteiros e plantio de árvores nas calçadas, ajudando na maior infiltração de água pluvial devido ao aumento da área permeável do solo, e servindo como elemento de sombreamento e conforto térmico dos usuários. Mobiliários urbanos serão inseridos por toda a extensão da área de intervenção, de modo a tornar o espaço urbano mais convidativo e aconchegante ao usuário, como, por exemplo, pode-se citar a instalação de postes de iluminação mais baixos que os existentes atualmente, permitindo a iluminação do ambiente na escala dos pedestres e, dessa forma, transmitindo mais segurança aos mesmos. Além de iluminação, novos postes de sinalização e semáforos ao nível dos pedestres serão propostos, bem como áreas de descanso equipadas com assentos, bebedouros e lixeiras, oferecendo oportunidade aos pedestres de fazerem uma pausa na caminhada, se necessário. Em vista da priorização do pedestre, o conceito principal adotado é o placemaking, termo que pode ser traduzido livremente para o português como fazer lugares. De acordo com Riemann e Santiago, sendo uma ferramenta prática para a promoção de melhorias nos espaços públicos, o placemaking está diretamente relacionado com o planejamento e desenho urbano, pois são através deles que os lugares são capazes de estimular a interação entre pessoas em si e entre as pessoas e a cidade. Em suma, a intenção é trazer soluções que visam promover a permanência da população e a apropriação do espaço público urbano, tendo a priorização do pedestre como primeiro ponto a ser levado em consideração para atingir esse objetivo. Pode-se dizer que o sistema de mobilidade urbana atualmente encontra-se em uma situação caótica, uma vez que as cidades foram desenhadas privilegiando um único meio de transporte, os automóveis. Assim, a mobilidade urbana sustentável torna-se um fator essencial e que deve ser levado em conta durante o planejamento urbano, tendo em vista que a adoção dos métodos ativos de locomoção, em especial a caminhada, provoca um impacto positivo na qualidade de vida das pessoas e no meio ambiente, colaborando para cidades cada vez mais humanas, acessíveis e sustentáveis. A metodologia aplicada contribuiu para a análise crítica da caminhabilidade na Avenida Nuno de Assis, levantando os parâmetros e propostas que foram analisados e apresentados, bem como colaborou para a proposta de diretrizes, que surgem com a intenção de viabilizar o caminhar como meio de transporte efetivo nas cidades,
pois essa prática oferece melhor qualidade de vida para as pessoas e, ao mesmo tempo, promove um estreitamento na relação delas com o ambiente urbano. Primeiro a vida, depois os espaços públicos, só então os edifícios. O inverso nunca funciona. Jangel. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas durante o desenvolvimento do trabalho. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!